Alô, torcida tricolor, meus queridos e amados amigos, meu Deus. Alô, voltamos. Estamos de volta para trazer as novidades do maior de todos para vocês. A câmera tá querendo dar ruim, faz isso não, câmera. Não faz isso não, porque eu não tenho dinheiro para comprar uma outra câmera, tá? Então, olha, antes de qualquer coisa, não esqueça de arrebenta no like. Arrebenta nesse like aí, clique no gostei. Thiago, tu tá muito feliz com o Fluminense que... Meu amigo, o foco agora é Fla-Flu, meu parceiro. Esquece. Lagoaíra, tô de boa. Mas existem algumas explicações para isso. Pelo menos Savarino tenta dar uma justificativa. E pela primeira vez estou vendo alguém falar sobre isso, tá? E é bom a gente trocar essa ideia. Mas o importante é que eu, particularmente, deixei para trazer essa informação hoje, após o jogo, porque essa informação me anima bastante. Fluminense estaria de olho em um dos jogadores mais promissores e talvez, para a posição que o Fluminense mais é carente, e talvez você não saiba disso, tá? Então vem comigo que eu vou te contar tudo. Mas antes, não se esqueça também de se inscrever, gente. Falta pouco. Falta pouco para 100 mil inscritos, então ajude a gente a se inscrever, ativando o sininho tricolor. Tudo isso que você já sabe, tá? E muito obrigado a você que já é inscrito, você que faz parte dos 97.800 e barará. Muito bom, por sinal, quase 98. Muito obrigado por você estar aqui comigo, tá? Vamos lá. Meus queridos, após a estreia do Fluminense não ser como o torcedor queria, eis que Savarino tenta, de certa forma, trazer para nós um pouco de... talvez um pouco a famosa desculpa, talvez... Não desculpa, mas uma justificativa, né, sobre o que pode ter acontecido. Então, olha só, Savarino confirma problema no ataque do Fluminense contra o Lagoaíra, né? Tem gente que fala Lagoaíra, tem gente que fala Lagoaíra. Eu tô no time do Lagoaíra porque eu não tô vendo a acento aqui. Mas, me perdoe se eu tiver na pronúncia errada. Continuando aqui, a gente tá falando que o Fluminense empatou, né, contra o adversário mais fraco do grupo, é bom destacar isso. Mas é aquilo também, né? Eu falei no pós-jogo ontem. Fluminense fez um jogo abaixo do que a gente esperava, abaixo do que a gente queria. Mas, pô, a gente teve o quê? 3 chances claras de gol que não foi convertida. Então, assim, por mais que o Fluminense não tenha rendido o que a gente espera, pelo menos rendeu pra ganhar o jogo, tá? Pelo menos pra ganhar o jogo. Ficou sonolento? Ficou. Poderia ter rendido mais? Poderia. Mas, sabe... É complicado, cara. O jogo de ontem vai ser várias análises diferentes. Mas olha só, após a partida, o venezuelano deu uma entrevista ao Jornada, tá? O Jornada KTO 1902. E reconheceu a falta de conexão entre os jogadores no setor ofensivo, que foi um problema que atrapalhou o tricolor. Realmente, cara, só pra tu ter uma ideia, eu nunca vi o time do Fluminense, pelo menos o ataque, tão perdido igual no jogo de ontem. O Fluminense às vezes fazia uma movimentação, às vezes o Savarino passava pra receber, não recebia de volta, às vezes o Lúcio fazia parede para receber e dar o passe e não, também não, né? E tem um lance do Lúcio também que pouca gente tá falando, né? Que o JK deu de calcanhar, né? Foi calcanhar, né? Deu aquele calcanhar, deixou o Lúcio assim na frente, aí o Lúcio... Cara, o jogo ontem foi meio terrível, né? Mas assim... Continuando a falar, foi um jogo muito difícil, ainda que a gente tenha tentado. O campo estava muito pesado. Galera, a gente tá falando de um jogador que esteve em campo. Tu pode falar. Sabe, tá de brincadeira. Isso aí, pô, desculpa, esfarrapada. Pode ser, mas cara, esse time do Fluminense, ele tem esse grande problema, tá? Esse time do Fluminense, se a grama não tiver bonitinha, certinha, ajeitadinha, levinha, esse time do Fluminense vai fazer o quê? Primeiro, é um time que, sabidamente, é um time que gosta de trocar passes rápidos, transições e tal. Outra coisa, é um time que também gosta de arrastar muito, com força, né? Tanto com os pontas, com os volantes. E se o gramado é pesado, acaba com esse estilo de jogo. Aí, pro gramado pesado, tu tem que ser mais inversões de bola, Freitas dando lançamento lá pro ponta, aí cruzamento, né? Chuveirinho pra dentro da área, é um cara de cabeça, tu entendeu? Pro estilo de jogo do Fluminense, que é muito com a bola grudada na grama, um campo pesado muda tudo. Muda tudo. E claro, pô, era pra, pelo menos, a Conmebol, de certa forma, ter um padrão mínimo, né? De qualidade do campo. Ah, Thiago, então você quer dizer que foi por causa do campo? Talvez não seja por causa, mas que o campo prejudicou esse time, eu acredito que sim. Porque deu pra ver que esse time tava mais pesado, mais estranho, né? Isso pode ter sido realmente por causa do piso, né? Que eles estavam ali
pisando, talvez por isso que o Fluminense não conseguiu render tanto, né, como a gente espera. Gente, isso aqui é plausível, tá? Plausível. Isso aqui não é história da carochinha, desculpinha não, isso aqui pode acontecer. Aí, não conseguimos fazer muito o nosso futebol. É porque o futebol do Fluminense depende, galera, de um bom gramado, tá? Isso é verdade. Mas olha só, mas assim, o Zubeldia me dá essa liberdade de entrar pelo meio. Olha lá ele. De juntar com o Lúcio, né? Que é o Lúcio, e com o John Kennedy. Eu acho que essa conexão hoje não funcionou muito no ataque. Foi um jogo muito difícil. Mas espero que nos próximos jogos a gente melhore a situação. Então, assim, é claro que também, historicamente, alô Fluminense, alô Chicago Cox, tá? Historicamente, Fluminense tem muita dificuldade quando o time é claramente mais fraco que ele. Quando o time é claramente mais fraco que ele, o Fluminense, gente, historicamente. Aí isso aqui, independente do Zubeldia, que eu sei que o Zubeldia recebeu muitas críticas, e muitas dessas críticas verdadeiras, e concordo também, né? Independente da gestão, que também vive sofrendo críticas, eu mesmo sou um que de vez em quando o que tem que criticar a gente critica, independente de tudo. O Fluminense, desde quando eu me conheço por gente, rapaz, que esse mês, no dia 29, vai fazer 34 anos, se eu não estou enganado. Então assim, meu amigo, eu conheço o Fluminense desde bebê, de criança. Toda vez foi isso. Quem não lembra a Copa do Brasil contra o América? Quem não lembra... Gente, se eu ficar citando, vários. Várias vezes o Fluminense, quando enfrentou um time claramente mais fraco, o Fluminense não rendeu. Então, assim, isso é um troço que a gente tinha que tirar da nossa história, a famosa síndrome Robin Hood, né? Vocês falam muito sobre isso e é verdade. Essa síndrome Robin Hood, ela existe no Fluminense. Eu não sei porquê, mas existe. Não tem explicação lógica, técnica. Eu já tentei debruçar-me perante essas coisas. Então, assim, pode crer. Contra o Flamengo, jogando o Fluminense, vai jogar pra caramba, vai tabelinha, vem o Fluminense, bum, 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 jogando muito, todo mundo vai sair do Maracanã, vou ficar, é campeão, vem. Mano, é isso. Se tu não se ligou que é isso que vai acontecer, meu amigo, acompanha mais a gente aqui. Eu sou quase um... prever muito fácil o Fluminense, né? O Fluminense vai jogar bem contra o Flamengo. O Fluminense deve ganhar do Flamengo. O Fluminense volta abaixo de cabeça no Campeonato Brasileiro. Vem contra o Rivadavia no Maracanã. Vai ganhar do Rivadavia. E... é isso que vai acontecer. Operário. Aí o Operário já não sei. Operário? Aí eu já... putz, o Operário, hein? Então... gente, brincadeira à parte. Mas assim, sobre o que eu mais acho que ele foi certo, né? O Savarino. Mas assim, esse do campo pesado, eu passo um pano aqui. Eu acredito que isso possa ter realmente atrapalhado muito esse time do Fluminense. Se fosse um time pique Abel Braga... Não esse Abel que a gente viu agora, mas um Abel Braga mais antigo, pique o Muricy Ramalho, onde a gente jogava muita bola longa e tal, chuveirinho pra dentro da área pro Fred, aí esse campo não ia ser uma desculpa. Mas desse jeito que o Fluminense joga, realmente precisa de um tapetinho um pouquinho mais leve, né? Mas vamos pra notícia desse vídeo, né? Pô, cara, essa notícia eu acho que é uma notícia muito boa, que talvez passou despercebido pra uma galera, mas eu vou dar esse destaque aqui pro nosso querido Paulo Brito. Fala, Britão. Obrigado, meu amigo. Mais uma informação do Paulo Brito aqui, uma informação excelente. E é essa daqui. O destaque do Coritiba pode virar alvo do Fluminense para 2027. Isso pensando já no fim do Fábio, né? Gente, o Fábio é incrível, absurdo, tal. Mas o Fábio tem 45 anos, né? Então é natural que ele caminhe para o fim em algum momento. Com isso, segundo Paulo Brito, o Fluminense estaria de olho, analisa a contratação só desse rapaz aqui, Pedro Morisco. Aí tu vai falar assim, Pedro Morisco, Thiago, o que isso tem de relevante? Então, Pedro Morisco é esse rapaz aqui, tá? Goleiro do Coritiba, de apenas 22 anos. E a gente sabe que goleiro tem uma vida longa, uma vida útil no futebol gigante, né? Só que, só pra tu ter ideia de quem é esse menino aqui, ele é tido hoje, no meio do futebol brasileiro, como talvez o grande nome, ou o melhor nome, o nome com mais potencial pro gol. O Morisco, que é esperado dele, é papo de goleiraço, aço, né? Cara, se o Fluminense realmente... pô, cara, traz o Morisco pro lugar do Fábio, eu me arrisco a dizer
que o Fluminense teria um goleiro para muitos e muitos anos. Porque esse menino tem um potencial gigantesco, um potencial enorme. Tanto é que não sou eu que tô falando pra tu falar que é só Thiago, porque o Thiago sabe nada. Mas olha só, se tu pegar aqui o Antenagem no Futebol, vai trazer que neste momento o Pedro Morisco é considerado o goleiro de maior potencial do futebol brasileiro, chamando a atenção de Carlo Ancelotti, da seleção brasileira, que acompanha de perto o jogador na temporada 2025. Né? Então, ele ficou 24 jogos sem sofrer gols, né? E é um menino de apenas 22 anos, potencial monstruoso. Sério mesmo, um teto muito alto, né? E a gente tem aqui, né, algumas características dele, 22 anos, como eu já disse, 1,91 m, goleiro de muita altura, e é alto, galera, mas o Morisco, irmão, é muito veloz, mano, no sentido de reflexo. É um goleiro muito leve, né? Parece que ele é leve. E tipo assim, é um nome que seria um golaço pro Fluminense, pensando no futuro, né? Porque, cara, se tu já traz o Morisco, porque, sinceramente, talvez o Marcelo Pitaluga, o Fluminense tentou fazer com o Marcelo Pitaluga, né? Trouxe ele de volta lá da Europa, né? Só que eu não sei o que tá acontecendo com o Pitaluga no Fluminense, não sei se ele não vem correspondendo, eu não sei, então não dá pra falar do... Cara, o Eudes, Vitor Eudes, eu particularmente respeito a pessoa, o atleta, mas não acho, pelo menos pra mim, todas as vezes que ele jogou, não me passou uma confiança, e eu não tô nem falando, me passou confiança como o Fábio, porque mesmo, se a gente ficar nessa, como o Fábio pode, o Fábio é incrível. Cara, é muito difícil achar um goleiro do nível do Fábio, gente. É o Fábio, pô. O Fábio é tipo o Cristiano Ronaldo do gol, cara. No sentido de dedicação, de alimento, o cara é fissurado, né? Então, assim, é difícil tu ter um Fábio de novo. Mas o Morisco é um grandíssimo nome para o médio, longo prazo, tá? Curto prazo não, porque você tem o Fábio aqui. Você pode trazer o Morisco pro ano que vem e modelando o Morisco, pensando que o Fábio... E quando o Fábio deixar, ele herdará a número 1. Cara, é bom pra todo mundo. Pro Morisco, que vai estar numa grande equipe, não dizendo que o Coritiba não é uma grande equipe. Bom pro Fluminense, que vai ter um jogador jovem, que pode... com um potencial enorme e que vai, sabe, virar o titular de uma grande equipe. Cara, é bom pra todo mundo. Só que tem um problema enorme aqui. Coritiba hoje é SAF, tá? E tem uma condição financeira boa. Então, assim, para você tirar o Pedro Morisco dos caras, muito provavelmente não vai ser barato. E o Fluminense teria que, de certa forma, investir muito alto. Só para tu ter ideia, já tendo recusado proposta de 7,5 milhões de euros, tá? Pretende fazer jogo duro em relação a Joia, Bahia, Grêmio, Red Bull, Bragantino e Flamengo. Foram outros clubes que demonstraram interesse. E o aporte tricolor poderia chegar ou até ultrapassar os 10 milhões de euros. É assim, só para tu ver o potencial que tem o Morisco. Talvez... É porque, assim, existem bons goleiros, né, assim, pro futuro. Mas o Morisco, ele tem tudo pra ser realmente bem diferente, cara. Bem goleirão, assim, outro nível. Outro nível de goleiro, tá? Então é isso, cara. Pô, eu acho que seria perfeito. Você juntaria tudo, o útil ao agradável, o jogador jovem, promissor, que já rende. Não é um jogador jovem promissor que irá render futuramente. Não, ele já rende, já tá rendendo. E você já coloca ele rendendo, aí já vai o Fábio, o outro Morisco, o Fábio na Libertadores, Morisco no Brasileiro, ele na Copa do Brasil. Tu entendeu? Aí já vai... Quando o Fábio fala, gente, tô indo, pô, vai ler o Fábio, vai com Deus. Temos o Morisco. Por quê? Eu falei no começo do vídeo. Ninguém tá falando isso. Mas hoje, se não tem Fábio, tem quem? Tu já pensou nisso? O Fábio foi embora. Fábio aposentou. Não quer. Vai virar aquela luta que era o Fluminense em relação ao goleiro? Que todos os goleiros, a bola vinha de tudo que era jeito, era gol. Deus me livre, gente. Então, assim, precisamos pensar nesse substituto e Morisco. Muito bom, né? Galera, se inscreve no canal. Muito obrigado pela presença. Seria um golaço esse, rapaz. Tá? Golaço mesmo. Beijo no seu coração, tá? Você que chega até aqui no fim do vídeo, ainda mais um vídeo longo desse de 14 minutos. Muito obrigado, tá? Você reparou que eu tô mandando áudio pra vocês? Vocês não reparam nada, né? Vocês não reparam nada, tá? Então comente aí, quem sabe o seu comentário não seja um daqueles que eu responderei por áudio.
Grandes coisas, hein, Thiago? Uau, agora vai todo mundo comentar porque tu vai responder por... Essa pessoa também não se enxerga, né? Beijo, gente. Forte abraço. Tamo junto.